Olá, mulheres em ação. Vamos jogar mais uma semente na terra. A terra que é os nossos corações. Oh, querida, você seja abraçada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Queremos compartilhar com vocês a respeito, mulheres, de essência versus aparência. Para compreendermos a essência, vamos conhecer alguns sinônimos da palavra essência. Sei que vocês são inteligentes. Aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Isto é essência. Se nós agora observarmos o que significa a aparência, vamos ver quanta diferença há entre essas duas palavras. A aparência é aquela apresentação, é aquele aspecto, vamos dizer, a cara, é o exterior, é a figura, é a fisionomia, é a forma, a imagem, é o semblante, a aparência. A Bíblia relata um fato do profeta Samuel, lá no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Ele foi enviado por Deus à casa de Jessé com um propósito. E qual era o propósito? Escolher um novo rei para Israel, porque o que estava como rei, que era Saul, estava sendo desobediente. E aí, nós sabemos que a desobediência traz as suas consequências. Se nós formos entrar fundo aí, né, na essência, que é o mais importante, né, de um ser ou de algo, nós vamos observar que o rei Saul, né, que foi o terceiro rei de Israel, Saul primeiro foi Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão e aí por diante. Foi o primeiro rei de Israel, Saul. E pela sua desobediência, ele foi rejeitado por Deus. E nós vemos que o nosso Deus, ele se preocupa com a essência, com o que é mais básico, com o que é central, a mais importante característica de uma pessoa, de um ser ou algo. Saul havia desobedecido a Deus e o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para escolher ou ungir um novo rei. E aqui nós vemos como Deus se revela através da sua verdade, que é a sua palavra. Que o nosso Deus, ele não está preocupado com as aparências. Ele está preocupado com o básico, com o que é central. É o seu ser que interessa a Deus, não é o seu ter. Sabemos que nesta cultura atual, as pessoas têm buscado mais o ter do que o ser. Há uma inversão de valores. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Sempre será eternamente. E nós não podemos confrontar determinados aspectos da nossa vida por não compreendermos o propósito em estarmos passando por estas determinadas situações ou desafios. Saul havia desobedecido ao Senhor e o povo rejeitou também a Saul e pediu um novo rei.
É claro, nós vemos na atualidade, hoje os governantes estão governando como ditadores, o povo está sofrendo, então o povo sai às ruas para protestarem, desculpem. E aí nós vemos que a questão da essência, não é? A essência é o que vale para Deus. É aquilo que é básico, que é fundamental. E quando Samuel chega à casa de Jessé, ele se impressionou, ficou impactado, né? Em ver os filhos de Jessé, cada um mais bonito, de porte de rei, e todos eles foram, é bem verdade, contemplados por Samuel, que estava vendo pela aparência. Mas o Senhor começou a falar para Samuel e dizer: não, eu não vejo como o homem. O homem vê a aparência, o que está por fora, mas eu vejo o coração interior, quer dizer, o básico, o ser, a essência. E aí, nenhum daqueles jovens irmãos do futuro rei de Israel, que veio a ser Davi, foram rejeitados. Mas o Senhor disse: não há mais alguém, falou para os pais daqueles jovens, neste caso Samuel, não há mais outros filhos. Aí falaram: há um menorzinho lá cuidando das ovelhas, manda chamar. E aí chamaram, vieram e trouxeram Davi. E aí o Senhor diz: derrama o azeite, unge ele como rei de Israel, ainda jovem, né? Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Seus irmãos de porte bem elegante, mais simpáticos, bonitos, foram rejeitados. Por quê? Porque Deus não se preocupa com sua aparência. Deus está preocupado com a essência, o básico, o central, o ser, o seu ser. Talvez você esteja aí olhando ao seu redor, vendo as suas riquezas, o que você tem em dinheiro, no banco, e você se firma nessas coisas na sua cabeça, né? Na sua cabeça tem esses pensamentos que vai viver a vida inteira aqui na terra. E de repente chega a tempestade e arrasa e acaba com tudo. E você se vê em uma situação de desespero e depressão. Por quê? Porque o homem, quando coloca o seu coração nas coisas de aparência, aparentemente, essas coisas exteriores, nessas coisas desta vida que é aparente, porque o próprio sábio Salomão, ele já expressou, queridas, lá no capítulo 1, que tudo é vaidade. Às vezes tudo isso vai passar, é aparente. O que Deus está querendo é o nosso ser, é a essência, é o que está dentro de você, a parte central é que interessa ao Senhor. Você, mulher em ação, que está aí já, né, agindo para agradar ao Senhor, Deus está contemplando essa essência que é o básico para Ele. Muitas mulheres se preocupam mais com o exterior do que com com o ser. Muitas mulheres estão preocupadas com o ter. Eu tenho um carro do ano, um novo lançamento, eu vou no próximo ano trocar este carro pelo novo lançamento. O meu apartamento está belíssimo, eu reformei, está uma maravilha. Você está preocupada com o que é aparente, o que é exterior, mas de repente
tudo isso pode, em frações de segundo, acabar. E você perdeu o sentido de viver porque você colocou o seu coração nas coisas deste mundo passageiro. A palavra de Deus nos diz que quando as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. O que Deus está procurando nesses últimos dias são mulheres que tenham essa essência. Aqui há um fato interessante. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, lá no poço, né? Naquele poço de Jacó ali, ele encontrou-se com aquela mulher, né? A mulher samaritana que ia ao meio-dia, né? Encher o seu cântaro de água, é conhecida como a mulher do cântaro. E aquela mulher, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas observem, leia o texto de João capítulo 4. A história da mulher samaritana, que o Senhor Jesus era judeu. E os judeus naquela época de Jesus não se davam com os samaritanos, se odiavam. Mas Jesus veio estabelecer a paz e aí Jesus foi enviado exatamente neste horário, já o sol quente, imagine. E chegou a se aproximar daquela mulher que está com aquele cântaro de água. E ele pediu água, aí Jesus teve aquele diálogo com ela, mas o Senhor, ele viu a essência, o que estava dentro dela, que não estava muito bem. Ela tinha um trauma e ela precisava ser curada, mas ela era rejeitada pela sociedade, pelas outras companheiras, mas Jesus, ele veio exatamente lhe dar uma nova imagem. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Significa que este ser, esta parte central, que é o seu espírito, porque o homem recebeu o fôlego de vida de Deus. O homem é um ser trino, ele tem um espírito, habita, tem uma alma e habita em um corpo. É um ser tricotômico. Então, você, querida, receba essa palavra, que o que importa na sua vida é o seu ser, não é o seu ter. Porque esse ter vai passar, vai ficar. O Senhor está preocupado e Ele quer tomar posse do seu ser, do que é básico, do que é mais importante, do que é central. A essência é o que interessa ao Senhor. Quantas mulheres preocupadas com a aparência. Todas nós precisamos nos cuidar, mas vamos também priorizar o nosso interior, porque há quantas mulheres reprovadas por Deus, porque elas estão pecando contra Deus por causa de se preocupar demasiadamente com o exterior, e chegam até a ser instrumentos da carne, de Satanás. Deus conta com você nesta hora final, mulher. Ele está formando um exército de mulheres adoradoras. O Senhor falou para a mulher samaritana, porque ela não sabia. Até então, quando Jesus falou, porque ela ouvia dizer que era em Jerusalém, onde era que adorava a Deus. Aí o Senhor Jesus falou para ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É aí dentro de seu ser, dessa essência, dessa parte interior que deve ser colocada no altar do Senhor, porque o Senhor virá buscar uma noiva cuja essência tenha a marca de Cristo. E você que tem essa convicção que é noiva do Cordeiro de Deus, você precisa administrar corretamente a sua vida interior.
É claro que quando o interior ele está cheio do poder do Espírito Santo, ele vai refletir por fora. Mas priorize o interior, porque é este que agrada ao Senhor. A prioridade para Deus é que a mulher venha a ter um espírito manso, calmo e quieto. Receba com mansidão esta palavra. Essência, sim. O ser, sim. Recriado pelo Espírito Santo de Deus. A aparência, ela vai ficar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Um beijão no seu coração. Fiquem todas na graça do Senhor Jesus. Amém, amém.